Capítulo 11.4 Função e estrutura de enzimas. As habilidades químicas das enzimas são superiores a qualquer metodologia sintética conhecida. As reações ocorrem em velocidades altíssimas, a temperatura relativamente baixa, dispensando o uso de solventes especiais e são estereoespecíficas, ou seja, apenas um dos estereoisômeros é formado. Este conjunto de habilidades supera qualquer químico orgânico sintético moderno. O tamanho relativo das enzimas comparado ao substrato é comparável ao tamanho de um caminhão e o motorista. Aparentemente, toda a estrutura está voltada para que o sítio ativo tenha uma geometria correta para a catálise da reação. A compreensão do efeito catalítico das enzimas foi evoluindo com as evidências experimentais, porém desde o primeiro modelo houve um claro reconhecimento das diferentes capacidades da enzima. O modelo formulado por Paul Ehrlich, Nobel de Medicina de 1908, é conhecido como chave-fechadura, em que o substrato, S, com a estrutura correta encaixa na enzima, I, formando um complexo enzima-substrato, e S, que promove a reação e a transformação do substrato em produto, P. A quantidade do complexo IS é pequena, e praticamente constante até atingir o esgotamento do substrato. Porém o efeito catalítico vem da estrutura deste complexo. O modelo chave-fechadura mostra a especificidade estrutural de uma enzima frente a um substrato, que encaixa no sítio ativo, que apresenta uma conformação específica para ligar e proceder à transformação. Não existe sentido em ter uma chave sem fechadura ou uma fechadura sem chave, e como foi posto anteriormente, o naturalismo não oferece qualquer explicação sobre o surgimento desta especificidade. Este conceito também ocorre no desenho de receptores sintéticos, e é chamado de pré-organização do receptor, fechadura, para acomodar um substrato, chave. A forma e a posição de grupos químicos são pensadas de forma que seja complementar à molécula ou íon que será ligado neste receptor, o que diminui o valor da entropia associada à complexação e aumenta a interação entre receptor e substrato. Porém o modelo evoluiu e tornou ainda mais complexa esta ligação enzima-substrato. A enzima torce e estica as ligações químicas do substrato, utilizando as suas próprias interações e reações do tipo ácido-base para chegar em uma estrutura em que as ligações do substrato se rompem e ocorre a transformação química. Ou seja, a principal propriedade da enzima não é ligar o substrato, mas ligar o estado de transição, que é o nome dado ao máximo de energia na transformação de substrato em produto. Se a função da enzima fosse somente ligar o substrato, não resultaria em reação, mas na formação de um agregado molecular. O modelo de ajuste induzido proposto por Kochland reflete as alterações estruturais mútuas entre a enzima e o substrato para atingir a estrutura do estado de transição. A diferença entre o estado de transição de uma reação não catalisada e reações catalisadas é a mudança no mecanismo de reação, que diminui a energia de ativação em reações catalisadas. Em ambos os casos, as ligações químicas do substrato são quebradas até atingir um máximo de energia, quando novas ligações químicas são formadas, gerando os produtos. A menor energia de ativação das reações catalisadas usualmente é resultado de uma partição da reação geral em pequenas reações, acompanhadas de rearranjos estruturais em direção à formação de produtos. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o Problema Químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida.